Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a segunda revolução industrial. O século XX foi um período de profundas transformações e grandes avanços tecnológicos. Essas mudanças se iniciaram ainda no século XIX, né? E o crescimento industrial desse período foi impulsionado por umas inovações tecnológicas, como novas fontes de energia, eletricidade e petróleo, e novas fontes de matérias-primas. A partir de 1870, os motores a vapor vão ser substituídos pelos motores de combustão interna e também pelos motores elétricos. O ferro, principal matéria-prima da primeira fase da Revolução Industrial, será gradativamente substituído pelo aço, um material mais leve, mais maleável e mais resistente, que também tornará a produção mais barata. Os avanços também vão chegar na siderurgia, no surgimento de novos aparelhos eletrônicos, na indústria farmacêutica e na indústria química. Dada os avanços alcançados nesse período, alguns irão denominar a segunda fase da Revolução Industrial como a Revolução Científico-Tecnológica. Do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. A grande concentração de capital ocorrida durante a segunda fase da Revolução Industrial resultará na passagem do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Características da primeira fase da Revolução Industrial. Nós vamos ter a livre concorrência entre os capitalistas ingleses. A indústria era composta de empresas de médio e pequeno porte, geralmente administrada por familiares, e seu crescimento se dava a partir do seu próprio lucro. O capitalismo financeiro, que será a soma da indústria mais os bancos. O crescimento acelerado da economia capitalista no final do século XIX favoreceu a formação de grandes empresas. Estas dominavam a produção, o preço, a distribuição de mercadorias, acarretando, logicamente, a falência das menores empresas. Além dos grandes lucros e da capitalização das grandes empresas por grandes banqueiros. O que caracterizou o capitalismo financeiro? 1. O monopólio. 2. A concentração de capital. E 3. A eliminação da livre concorrência. Essas práticas ocorreram de três formas: trustes, royalties e cartéis. Os trustes são a fusão de várias empresas com o objetivo de dominar produção, distribuição e consumo. As holdings ocorrem quando empresas de médio porte são controladas por uma grande, a holding, que detém o controle de ações, e as menores passam a atuar como subsidiárias, ajustando o mercado e os preços, eliminando a concorrência. E os cartéis quando as empresas de um mesmo ramo atuam com o objetivo de evitar a concorrência e estabelecem entre si preços e nichos de mercado. Transformações no cotidiano. As tecnologias da segunda revolução industrial provocaram enormes mudanças no cotidiano das pessoas, como, por exemplo, a utilização agora do telégrafo, do telefone. E no final do 19 para o 20, nós vamos ter as mudanças nos meios de transporte, Vai surgir aí o automóvel, o trem, o bonde elétrico, a bicicleta, o avião, o transatlântico. É importante observar que essas mudanças nos meios de transporte vão permitir o deslocamento de um maior número de pessoas e com maior rapidez. O impacto no dia a dia. Além dos meios de transporte e de comunicação, outras novidades tecnológicas mudarão o cotidiano das pessoas, como a eletricidade, que vai permitir o uso de lâmpadas, um melhor aproveitamento do período noturno, seja para estudar, para trabalhar, para passear, o surgimento de eletrodomésticos como geladeira, ferro e outros objetos. Novos produtos também vão surgir, como vasos sanitários à descarga, fogões a gás, máquinas fotográficas, vai surgir também o cinema, e os primeiros aparelhos de raio-x. As exposições universais, de 1855 a 1900. Ao longo do século XIX, grupos de investidores promoveram grandes exposições para divulgar essas novas descobertas. Em Paris, por exemplo, foram organizadas 5 grandes exposições entre 1855 e 1900. Na exposição de 1889, passaram pela exposição cerca de 25 milhões de pessoas. É importante ressaltar que o momento mais esperado dessas exposições era o período noturno, quando o ambiente seria iluminado por uma quantidade significativa de lâmpadas acesas, o que era uma grande novidade para a época. O cotidiano urbano. Os grandes avanços tecnológicos do final do século XIX possibilitaram uma melhoria nas condições de vida.
Porém, os benefícios proporcionados por esses avanços não alcançaram a todas as classes sociais. Um exemplo disso é a disparidade entre o modo de vida dos burgueses e o modo de vida dos trabalhadores operários. A burguesia. As famílias burguesas, fossem elas proprietárias de grandes indústrias ou de instituições bancárias, moravam em casas amplas, rodeadas por bosques, jardins, de preferência longe dos grandes centros urbanos, onde ficavam as indústrias barulhentas e poluentes. Eram pessoas consumidoras desses novos produtos, como utensílios domésticos, automóveis, máquinas fotográficas, e de serviços que começavam a ser oferecidos, como esgoto, água encanada e eletricidade. O cotidiano da elite burguesa era bem diferenciado das demais classes, Como seus filhos não precisavam trabalhar, eles tinham tempo livre e se dedicavam ao esporte, teatro, óperas, saraus e bailes para os jovens. Já para as senhoras da elite burguesa, elas organizavam reuniões particulares em suas residências, apenas para as pessoas das elites. As universidades no final do século XIX. O ensino universitário vai ser difundido entre os jovens da elite burguesa no final do século XIX, O avanço tecnológico, as descobertas da ciência, os avanços na cultura, vão despertar um enorme interesse entre os jovens da burguesia em aprofundar seus conhecimentos. Para os poucos jovens pobres que conseguiam entrar na universidade, isso se tornava uma possibilidade de ascensão social e econômica. O cotidiano dos operários. Esse é bem diferente do já descrito até agora. A vida dos operários não era fácil. As melhorias urbanas não beneficiaram a todos, os bairros operários não tinham esgoto, eletricidade, água encanada, como se localizavam próximos às fábricas, tinham poluição, o que provocava enormes problemas de saúde aos moradores desses bairros. Viviam em precárias condições de moradia e higiene, onde ocorria costumeiramente a proliferação de doenças variadas. O trabalho nas fábricas. A rotina de trabalho era extenuante e repetitiva. Homens, mulheres e crianças, submetidos a longas jornadas de trabalho, recebiam por isso baixíssimos salários, eram sujeitos o tempo todo a maus tratos e o ambiente fabril era bastante insalubre. A luta da classe operária. Diante de tudo isso, ao longo do século XIX, os operários passaram por um processo de tomada de consciência enquanto classe social e passaram a lutar, portanto, por direitos e condições mais dignas de vida e de trabalho. Nascem assim as ideologias políticas, o anarquismo e o socialismo. No anarquismo se defendia a extinção do Estado, porque eles acreditavam que o Estado era o promotor das desigualdades sociais entre operários e burgueses. E os socialistas, do socialismo científico de Marx e Engels, defendiam a revolução do operariado, onde estes deveriam tomar consciência de suas condições e impor uma ditadura do proletariado, onde os trabalhadores tomariam o poder e estatizariam todas as ferramentas de produção, seja no campo, seja no urbano, seja nas fazendas, seja nas fábricas, e toda a produção deveria ser distribuída de forma igual entre os seus operários produtores. E nascem também os sindicatos, que vão representar os interesses da classe operária. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um resumo rápido sobre a Revolução Industrial na sua segunda fase. Se inscreva no canal, dê um like embaixo e até a próxima!